Prezados irmãos, bom dia a todos. Privilégio tê-los aqui, tá? Uma saudade danada. E eu estou autorizado a tirar a máscara aqui para pregar, tá? E eu já estou também imunizado, já peguei essa Covid, só estou transmitindo agora. Deus é bom, né? E eu quero conversar hoje uma mensagem para crente, de pastor para ovelha. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 38. Esse versículo vai nos dar o assunto. E o assunto é uma pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Essa pergunta aqui, todo mundo aqui já fez. Todo mundo aqui já fez. Essa pergunta, ela é feita historicamente por cristãos em todas as épocas. Há muitos registros na Bíblia com esse sentimento, com essa pergunta. Vamos ler juntos aí? Marcos 4, 38, o que diz aí? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero meditar com vocês sobre o tema: quando Deus aparentemente não se importa com seus filhos. Eu e você, por mais crentes que nós sejamos, por mais consagrado que você é, e eu sei que aqui tem muita gente melhor do que eu, mais crente do que eu, passou por alguma tribulação, enfrentou alguma tempestade, passou por alguma crise e foi tentado a perguntar: será que Deus está se importando comigo? Por que eu estou passando por isso? Qual é o propósito de Deus? E é tão interessante porque esse texto, ele está num contexto onde uma grande tempestade, ela é enviada sobre o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Alguns comentaristas entendem que a origem dessa tempestade não é divina, está sob o controle de Deus, mas foi provocada pelo maligno. E a tentativa do maligno, e há precedentes para isso, por exemplo, quando o diabo, sob a autorização de Deus, resolve matar os filhos de Jó, ele manda uma grande ventania. E ele mata os filhos de Jó através de um furacão. E a intenção de Satanás aqui era fazer com que Jesus Cristo perecesse, ou pelo menos atrapalhando Jesus, e também que os discípulos perecessem. Ou seja, era criar uma situação entre Jesus e os discípulos, uma situação complicada, de conflito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes nós passamos por problemas, por lutas, por tempestades, e o diabo sutilmente usa essa tempestade para nos tentar, para fazer com que nós duvidemos do caráter de Deus, que nós duvidemos das promessas de Deus. E ele usa os ímpios também para fazer aquela pergunta que todo ímpio gosta de fazer para crente: o teu Deus onde está? Você não é crente? Você não confia em Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando esse problema? Por que Deus agora com a Covid tirou
um ente querido seu. Qual é o propósito de Deus com isso? Por que esse sofrimento? E meus amados irmãos, Jesus, ele é chamado por Isaías de Emanuel, Deus conosco. Mas às vezes, na crise, você diz assim, Deus não está conosco, eu estou sozinho. Deus me abandonou. Lembra Davi? Os salmos que ele compunha várias vezes. Ele perguntava para Deus, no salmo ele faz essa pergunta, Salmo 12, 6 vezes. Até quando, Senhor? Até quando? Deixe-me ver aqui, vamos abrir o confessionário. Quem é que já passou por uma crise assim e questionou Deus? Levanta a mão, só para eu saber. Tá bom. Mas vamos responder, né? Vamos responder. Quando Deus, aparentemente, não se importa comigo. Essa é a pergunta. Mestre, não te importa? Essa palavra importar aqui é como se Jesus estivesse insensível. Como se Jesus não tivesse preocupado. É como se Deus não se importasse com o que estava acontecendo. Não estava nem aí. Estava dormindo. A primeira lição que eu quero tirar desse texto a tempestade pode se tornar uma tentação para nós. Sabe o que isso significa? Significa que o diabo ele pode usar circunstâncias e situações da vida que Deus manda, porque ele está no controle. Mas o diabo usa isso para prejudicar a minha fé em Jesus Cristo, o meu relacionamento com Deus. Para fazer com que eu duvide do amor de Deus para comigo. Abra a sua Bíblia, por favor, no último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. No versículo 2, Malaquias, capítulo 1, versículo 2. O que é que diz aí? Lê comigo, por favor. O que é que diz? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Presta atenção, Deus está dizendo, eu amo vocês. E eu amo vocês com amor eterno. Eu amo vocês com amor incondicional. Eu amo vocês com amor eletivo. Eu amo vocês com um amor que jamais acabará, que jamais passará. Um amor eterno. Um amor imutável. Mas o povo questiona para Deus. E vós dizeis, em que nos tem amado. Eu posso imaginar Jesus no deserto, depois de passar vários dias sem comer, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o diabo chega ali, e o diabo sabia que Jesus era filho de Deus. Sabia ou não sabia? Sabia. Todos os demônios sabem quem é Jesus. Todas as vezes que houve exorcismo no ministério de Jesus, foram os demônios que se manifestaram, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Mas o diabo vai lá, e Jesus, naquelas circunstâncias, né, de fome, depois de 40 dias de jejum, ele diz assim, olha, se tu és Filho de Deus, faze com que essas pedras se transformem o quê? Em pão, ou em pães. E eu posso imaginar que, naquela circunstância, o diabo deve ter perguntado para Jesus, mas que pai é esse? Que Deus é esse? Você é filho de Deus?
Que pai é esse que deixa o filho passar fome? Você imaginou nisso? Você está passando por uma tempestade, perdeu o emprego, agora está numa situação complicada, dinheiro acabando, e aqui você canta que Deus é a nossa provisão, é o Yahvé Jiré, mas você diz, eu olho para isso aqui e eu sou tentado a acreditar que Deus não vai prover nada. Por que que Deus está fazendo isso comigo? Somos tentados a duvidar do amor de Deus. Pior, nós somos tentados a achar que Deus está contra nós. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Eu queria contar um pouquinho, lembrar a vocês a história de Noemi. Noemi, que morava lá em Belém de Judá, que casou com Elimeleque, cujo significado do nome Deus é rei. Noemi, o seu nome significa agradável, linda. Ela teve 2 filhos, um se chamou Malom, que significava fraco ou doente, Ruth, que significava amizade, casou com Malom. Quilion chamava-se definhando, casou-se com Orfa, que é pescoço duro ou firmeza. Imagina a confusão que deu nessa família. Se for pelos nomes aqui, se for fazer o mapa astral aqui no negócio, a cabalística, né? Mas o que eu chamo a sua atenção é que ela passou pela experiência de perder o esposo, de perder os 2 filhos. E na cabeça dela, Deus estava contra ela. Veja aí o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15. Versículo 13, no final do versículo 13, ele diz, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Veja mais adiante, por favor, no versículo 20, porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado todo poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Veja que essa mulher, ela nutria na sua alma uma amargura profunda, entendendo que Deus estava contra ela. Que a mão do Todo-Poderoso foi descarregada sobre ela. E ela usa a expressão aqui, o Todo-Poderoso, a expressão é o Shaddai, que nós cantamos aqui. Todo-Poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Hein? E isso é muito sério, irmãos, porque o diabo às vezes usa circunstâncias e situações da nossa vida para nos jogar contra Deus, para fazer com que nós duvidemos do caráter de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus. Gideão, servo de Deus, vai lá em Juízes, por favor, livro de Juízes, capítulo 6. Há muitos e muitos exemplos na Bíblia de crentes assim como eu e você, que passaram por momentos difíceis, de provação, de tribulação, de tempestade. E muitas vezes nós questionamos Deus e jogamos a culpa para Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 13. O anjo aparece para Gideão, o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor lhe diz, o Senhor é contigo, homem valente. Vê no versículo 13 o que ele respondeu. Vamos ler aí?
Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora veja o que ele conclui aí. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Todo mundo sabe que eles estavam nas mãos dos midianitas por causa do pecado, como consequência do pecado. Mas ele coloca a culpa em Deus. E todos nós, meus amados irmãos, preste atenção, por mais crente que você seja, por mais consagrado que você seja, por mais comunhão que você tenha com Deus, muitas vezes, em circunstâncias difíceis, de tempestade, de sofrimento, de provação, nós culpamos Deus, nós questionamos Deus. Asaf escreve o Salmo 73, o Salmo 77, questionando isso, dizendo: não está valendo a pena ser crente, porque eu sou crente e tudo acontece comigo, aquele que não é crente, não acontece nada com ele está bem de vida. E ele questiona Deus: será que Deus está com amnésia? Será que as promessas de Deus caducaram? Será que Deus deixou de ser gracioso? Será que as misericórdias do Senhor não existem mais? Essa pergunta que os discípulos fizeram: mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, cuidado, porque a tempestade, ela pode se tornar uma tentação. E o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Fugirá de vós. Quando Asaf entra no templo e ele vê a santidade de Deus, ele diz: isso que eu estou questionando é loucura minha. É loucura. E aqui eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque a tempestade, ou Jesus estando conosco na tempestade, é uma prova do seu amor para conosco. Amém? Veja bem, Jesus é Emanuel, ele é Deus conosco. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não sei quem está ali seguindo, tem muita gente que está preocupado com isso, no Instagram, mas o crente tem 2 seguidores: bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias. Então, no seu Instagram celestial, certo? Você tem a bondade e a misericórdia do Senhor na sua vida, se renovando a cada manhã. E Deus está conosco. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é na tempestade que nós precisamos experimentar o amor de Deus. E a gente só pode experimentar o amor de Deus na tempestade quando você lê determinados textos da Bíblia e você se apropria dessas verdades. E eu queria que você fosse lá, por favor, para Romanos, texto que nós lemos aqui agora, Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. O que é que diz aí? O que é que ele diz? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Presta atenção. Você nem havia nascido ainda. Você nasceria pecador, perdido. E Deus prova o seu amor, o seu próprio amor, por mim e por você, mandando o seu Filho morrer na cruz pelos nossos pecados. Preste atenção. Se eu não tivesse
nenhuma outra prova do amor de Deus na Bíblia. A salvação em Cristo Jesus é a maior prova do amor de Deus. Então você pode sofrer o que você sofreu. O diabo de sofrimento você vai ter. Tribulação até. Preste atenção. Isso não vale nada diante do que Cristo fez por você. Há um peso de glória que é eterno, que é incomparavelmente maior do que esse sofrimento passageiro que nós passamos aqui. Você vai sofrer até os 90, até os 100. Isso comparado com a eternidade. Então preste atenção. Deus nos ama com amor eterno, com amor imutável. Ninguém ama você mais do que Deus. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. É a maior prova do amor de Deus. Diz amém aí, por favor. Amém. O maior sofrimento que o ser humano pôde experimentar foi o sofrimento de Cristo. Jeremias diz que ele era homem de dores, que sabia o que é padecer. E todo o sofrimento de todos os crentes, em todas as épocas, foram colocados sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. Então não deixe o diabo buzinar no seu ouvido dizendo: Deus não gosta de mim. Deus não gosta de mim. Gosta. Gosta. E se você for um pouquinho adiante, Romanos 8, aí que o negócio aumenta mais. No versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então Deus ama você. E esse amor é um amor inseparável. Ele está conosco. Ele está conosco. Você pode estar andando pelo vale sombrio da morte. Você pode estar no meio de uma grande tempestade. Deus está com você. Mas há um detalhe. Porque às vezes o diabo, ele tenta mostrar, tenta provar pelas circunstâncias que Deus não me ama. Mas ele também, ele ataca a nossa identidade, como fez com Jesus. Você está passando por uma provação, por uma tribulação, aí você diz assim: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Aí aparece Paul Walsh com aquele sermão: examinai-vos a vós mesmos, para ver se vocês são crentes. Aí você fica logo doido. Né? Tem uns pregadores que põem crise na gente, ao invés de ajudar. Será que eu sou crente? Será que eu sou filho de Deus? Aí você começa entrevistando: o que você acha? Você acha que eu sou crente? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus, capítulo 12. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não está sofrendo como crente, passando por tribulação, por adversidade, você tem que questionar se você é crente. Porque todo crente só vive atribulado. Sabia disso? É saindo de uma, entrando na outra, para no meio da outra, e aí vai. É de tribulação em tribulação.
Esse negócio de que crente não fica doente, que crente não morre, né? Que crente não passa aperreio com dinheiro, com finanças, com tudo. Cuidado, que nós sofremos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Hebreus 12, lê comigo versos 6, 7 e 8, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Veja no versículo 8, o que é que diz aí? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então preste atenção, meu irmão, é o contrário. É o contrário. Porque nós somos filhos, nós somos provados, nós somos atribulados, nós somos perseguidos, nós somos tentados. O diabo não tenta quem é dele. E toma cuidado para que essas circunstâncias que eu e você nós estamos vivendo hoje, isso não venha criar uma crise da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Mas há uma coisa que eu entendo, é que Deus nos ama tanto, que Ele manda tribulação e tempestade na vida de crente desobediente. Sabia disso? Tem muitos exemplos, vou usar só o exemplo de Jonas. Deus falou com Jonas: Jonas, eu quero que você vá a Nínive e pregue contra ela. Jonas o quê? Fugiu. Fugiu. Ele tentou se esconder de Deus. E ele pega aquele navio para Tarsis, e no meio da viagem, Deus manda o quê? Uma tempestade. Preste atenção, Deus ama tanto a mim e a você, que quando eu estou vivendo errado, fugindo, em desobediência, Ele manda problema para nós. Então preste atenção, você não tem opção. Quando você obedece, sofre. Quando desobedece, sofre. É desse jeito. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão o quê? Perseguições. Tem uns crentes que são muito crentes. Ah, pastor, tudo uma paz. Eu fico assim olhando. A vida é paz no meio da guerra. É guerra. E aqui, meus amados irmãos, eu queria chamar a sua atenção, porque às vezes você está passando por essa tribulação, tem um monte de crente desviado, filho de crente. Porque não existe ex-crente. Existe crente sem vergonha. Certo? Que começa a ganhar dinheiro, começa a trabalhar, começa a se afastar de Deus, se afastar da igreja, se afastar dos irmãos. Certo? Aí começa a entrar pelos caminhos do materialismo, do consumismo, da falsa ciência. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque Deus vai atrás de você. Ele vai atrás da ovelha o quê? Perdida, desviada. E vai até encontrar. E trazer de volta. Vem ralada, vem machucada, mas vem. Vem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz. Ela não ouve a voz do estranho. Mas às vezes, Deus diz assim lá no Salmo 81, vocês não me quiseram ouvir. Sabe o que eu fiz? Eu deixei temporariamente vocês andarem na teimosia do vosso coração. Ó, e crente quando é teimoso, ele apanha. Ele apanha. Deus dá bênçãos materiais para ele. Dá sucesso. Mas ele não está feliz. Um monte de crente, filho de crente desviado. Tudo aí é desembargador, é doutor, é não sei o quê. Tudo triste por dentro.
tudo sofrendo. Porque o verdadeiro crente, o lugar dele é na casa de Deus. Crente manda sozinho, crente anda em rebanho. É só vocês ir no Parque Vila Lobos, um feriado, aqueles crentes, tudo debaixo da árvore, com violão, fica até com vergonha. Leva aquelas colchonas de frango, assim, tudo ali cantando. Crente é assim. É desse jeito. Mas eu quero terminar. Porque Deus manda tempestade. E aqui eu quero fazer a aplicação no texto para provar o seu amor para conosco e a sua disposição de fazer milagres. Talvez esse pastor, eu estou enfrentando uma tempestade da minha vida e eu preciso de um milagre. E tempestade vem para produzir o quê? Milagre. Diz o texto que eles vão lá, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez o quê? Grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui há, meus amados irmãos, 3 milagres nisso aqui. O primeiro milagre está no versículo 35, veja lá, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Preste atenção. O grande milagre na vida do crente é que ele parte e ele chega. Crente não morre no deserto. Crente não morre de tempestade. Crente não morre de tribulação. O crente vai chegar na outra margem. O que Deus começou a fazer na sua vida, Ele vai concluir. Amém? Ele está construindo em nós o caráter de Cristo. Então nós vamos chegar a Jerusalém Celeste. Nós vamos chegar do outro lado do rio. Nós vamos chegar lá. Porque Jesus disse, vamos para outra margem. E Jesus não mente. Nós vamos chegar lá. Segundo milagre que eu vejo aqui, nesse texto, é o milagre da revelação de quem é Deus. Irmãos, presta atenção. Se a gente não tivesse problema na vida, como crente, se a gente não passasse por tribulação, a gente jamais conheceria quem? A Deus. Você não experimentaria o poder de Deus se você não tivesse problema. Sabe quando acontece um milagre na sua vida? É quando você diz, foi Ele que fez. Não fui eu que fiz, foi Ele que fez. Foi Ele que me deu. Deu para entender? E aqui, eles descobriram que Jesus tem o controle sobre o quê? As tempestades. Que o vento e o mar lhe obedecem. Que Ele é onipotente. Jó diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas outro milagre aqui, que eu acho fantástico, é que Jesus diz para eles assim, como é que não tendes fé? Por que sois assim tímidos? O grande milagre que a tempestade traz para a nossa vida é o crescimento da nossa fé.
Pedro diz lá, na primeira carta, capítulo 1, que assim como o ouro é purificado pelo fogo, a nossa fé é purificada pelas provações. As provações tiram o quê? As impurezas da nossa fé. Irmãos, às vezes, você faz uma oração assim: Senhor, aumenta minha fé. E você acha que Deus tem um caldeirão de fé lá, que é só derramar. Sabe o que Deus manda? Manda um problema para você. Manda uma tribulação, manda uma perseguição, manda um crente chato. Não é assim? Quando foi que os discípulos disseram, aumenta a nossa fé? Porque Jesus dizia que para perdoar não tinha limite. Aí os discípulos, Senhor, aumenta a minha fé. Porque para perdoar, nós precisamos de quê? De fé. De fé. E aqui, os discípulos, a fé desses homens está crescendo. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém aprende fé sem exercitar essa fé. Sem experimentar e sem conhecer quem é o Deus que está conosco. Uma tempestade, mesmo sendo ela levantada pelo inimigo, jamais poderia matar o autor da vida, porque ele veio para morrer na cruz. E não foi na tempestade. Como todo cristão, ganhou a sua vida na cruz e jamais perderá essa vida. Por mais atribulada que seja a sua vida, Ele está conosco na tempestade. Ele nos socorre na tempestade. Ele manifesta o seu poder na tempestade. Amém?